Hoje vamos falar um pouco sobre o processo terapêutico, o que é fazer terapia, né? O que rola, como que essas coisas acontecem. Olá, Salete, boa noite. E muitas pessoas têm dúvidas de quando procurar, do porquê procurar, o que acontece no setting terapêutico, qual que é o papel do psicólogo? Né? O que é muito diferente a gente conseguir desabafar com um amigo, que, claro, ele vai nos escutar com todo o seu coração, mas ele pode dar algumas sugestões, ele pode ajudar você a conduzir algumas coisas, mas o que a gente percebe é que, se não ocorrer a evolução da pessoa, ela vai passar por outros problemas e vai ficar emperrada nas mesmas situações. Então, vamos lá. Já são 20 horas e 5 minutos. Eu vou começar a falar um pouco para vocês de como que tudo isso acontece, até também para desmistificar. Muitas pessoas, né, temos vários folclores em torno disso, então, se procura psicólogo, procura psiquiatra, então tá louco. Aí eu brinco e falo, não, você procura tudo isso para não ficar louco, não é? Então, veja só, o que é um tratamento psicológico? Uma terapia? Algumas pessoas já recorreram, muitos nunca fizeram, outros foram indicados. Afinal, quando que é preciso? O que é psicoterapia? Como é que se dá o processo terapêutico? O que ocorre nas sessões? E teve pessoas que falam assim, nossa, você vai falar o que ocorre nas sessões? Lógico que eu não vou falar o que ocorre nas sessões com os meus pacientes, mas eu posso falar como que isso se dá, porque isso é uma técnica. Então, vamos pensar o seguinte, partindo do pressuposto de o que é psicologia? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento, né? Assim, o conjunto de características de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos também, né? A gente estuda a comunidade, a gente estuda a família, a gente estuda grupos operativos, a gente estuda uma empresa e as suas interações com o ambiente, né? Físico, social. Ela trata dos estados e dos processos mentais, de um conjunto assim de traços psicológicos mesmo. Cada um tem um perfil e nós estudamos esses perfis. Boa noite, João. Olá, Laura. Boa noite para vocês. Vamos lá. Quem precisa? Como que um psicólogo trabalha? Como se dá a técnica? O que ele avalia? Então, veja, geralmente as pessoas, elas vão ao psicólogo por uma indicação. Às vezes ela se encontra tão tumultuada que ela não percebe a necessidade. E ela começa a atuar no seu meio, ou então deixar de ser produtivas, e as pessoas, por vezes, sinalizam. Então, às vezes, a escola da criança sinaliza, alguém do seu trabalho sinaliza, alguém de dentro da sua casa sinaliza. E alguns vão sozinho mesmo, por causa do mal-estar generalizado que sente. E o psicólogo, ele começa a avaliar o paciente desde o momento da procura. Por onde essa pessoa liga, como que ela faz o contato, como ela tenta explicar do porquê que ela precisa do serviço psicológico. Então, já pelo telefone, o psicólogo já vai percebendo como é que está essa nuance.
se ela quer marcar logo essa consulta, tudo vai sendo estudado. E você marca uma consulta com essa pessoa, você marca um horário que fica confortável para ela, que tenha na sua agenda. E você aguarda naquele horário marcado. A partir do momento que você vai receber essa pessoa na sala de espera e agora, né, por vídeo, você já começa a avaliar como que ela chega. Como é que chega o paciente? Então você percebe a movimentação dele, se ele chegou atrasado, se ele chegou assim meio que esbaforido, se ele sentou quietinho num canto, tudo isso já são dados. Então veja, a partir do momento que o paciente entra em contato com você, você já vai avaliando todos os passos dele. E quando ele se dirige à sala, né, ou mesmo em vídeo, ele vai trazer a sua queixa dentro da percepção dele, que às vezes não é muito clara. E nisso também o psicólogo precisa ajudá-lo. Então ele vai trazer a sua queixa ou por meio de sintomas, ou então porque aconteceu alguma coisa, ele sempre vai atribuir o mal-estar a uma determinada coisa. Aquilo vem como carro-chefe. Quando muitas vezes isso não tem muito a ver com um problema. Aquilo veio como um cartão de visita. Boa noite, Sirlene. E nós vamos escutando o paciente em todos os seus movimentos. Né? A gente percebe como é que está até o tônus muscular dele, como é que está a postura dele. Né? É uma pessoa que chega com uma velocidade intensa, é uma pessoa que chega muito fechada e vamos avaliando. Tudo isso são dados, tudo são dados. E ele começa a falar. E nós vamos começar a avaliar muitas coisas dentro do discurso do paciente. Se esse discurso traz uma sequência lógica, se esse discurso é organizado, como é que é essa linguagem não verbal dele? Ele falando que está muito triste, com um sorriso, ironizando. Como que ele lida com essas emoções? Essa linguagem não verbal, muitas vezes, ela traz algo que o discurso não consegue trazer. Porque nos discursos nós usamos muitas... existem muitas interferências e também a gente consegue trazer muitas defesas no discurso, na palavra. Né? A palavra muitas vezes esconde o que realmente você sente. Boa noite, Lilian. Você também, por meio do discurso, você vê como é que está essa velocidade de processamento mental. Essa pessoa está muito ansiosa, ela está falando muito rápido, ela não está terminando palavras, ou ela está extremamente lentificada. E você percebe isso, ela tem fuga de ideias, ela está tentando lembrar de uma coisa, ela esquece o que ia falar. Isso nos primeiros momentos, né? E a gente começa a perceber, pela historinha que o paciente traz, veja, a sessão tem 50 minutos. E sabe o que a gente percebe? O primeiro tema da história, por mais que ele fale isso numa situação, de familiar, você percebe que o mesmo tema acompanha quando ele vai falar do trabalho, quando ele vai falar das suas dificuldades, quando ele vai falar do relacionamento. O psicólogo percebe o que está por trás do discurso. Qual que é o tema perseverante? Qual que é o conteúdo que está latente
a esse desmembrar de palavras, de frases que tentam explicar. Olá, Carla, boa noite. Enfermeira Almeida, boa noite. E por meio desse conteúdo latente, que o psicólogo fica com uma atenção flutuante, né? Não é somente a historinha, o que essa historinha está trazendo? De sofrimento, de angústia, de sentimento de incapacidade, de conflito. O conflito aparece. E muitas vezes a pessoa fala assim, não sei nem por onde começar. E ela chega desorganizada. E o psicólogo ele tem a técnica de escutar, juntar lacunas e organizar uma linha, né? Uma sequência lógica de raciocínio, de pensamento. O psicólogo está treinado para isso, por mais que o paciente chegue com um discurso caótico. E muitas vezes fala assim, você está me entendendo? Eu falo, não, estou entendendo, pode continuar. Então, tudo isso é uma técnica. Por isso que eu falo que é diferente de você contar alguma coisa para um amigo num desabafo. A gente está o tempo inteiro tentando organizar e tentando perceber o que realmente esse paciente está trazendo no discurso. Qual que é o nível de sofrimento dele à medida que ele conta, que ele relata esse conflito. Você percebe por expressões corporais, por olhar, por postura, pela entonação de voz, como é que está, como é que estão as emoções, como é que está o humor dele também. Aí ele traz essa queixa e você começa já a levantar hipóteses. Você já começa a perceber algumas coisas, né? Algumas seriam, alguns terrenos que alguma coisa está acontecendo de acordo com o funcionamento dele. Só que você precisa saber mais desse paciente, porque tem muitas coisas que possam estar interferindo nesse conflito, nesse problema que ele está te trazendo. Então, nós fazemos uma entrevista que se chama anamnese, que é um levantamento histórico desse paciente. Pode ser tanto do paciente, como assim, por exemplo, às vezes pais me procuram para trazer um problema da criança. Inicialmente, eu faço uma entrevista somente com os pais, que eu preciso saber do histórico do desenvolvimento da criança e também de como que ela está hoje, qual que é o problema que ela está apresentando. E também da terapia individual, quando já vem o adulto e ele traz, e eu preciso saber da história dele também. Porque eu vou ver que esse conflito que ele traz e que ele repete na sessão inteira, eu vejo que ele repetiu a vida dele inteira isso. O tema é o mesmo. Então fica muito claro. E aí que vem a técnica do terapeuta, dele perceber qual que é o tema subjacente a todo esse sofrimento, a uma gama de sintomas. E na anamnese, nós fazemos um inventário, né, um questionamento de tudo, de nascimento, de primeira infância, de como se desenvolveu, e com os pais, então, a respeito da criança, tudo, nascimento, gestação, quando começou a andar, primeiras palavras, controle dos esfíncteres. Nós vamos fazendo esse levantamento com os pais, assim, bem minucioso, para poder ter uma ideia da linha de desenvolvimento dessa criança. Adultos, por vezes, não conseguem trazer tantas coisas, né? Ele traz alguns dados, mas que são importantes também. Por meio da anamnese, além da gente perceber como que esse indivíduo evoluiu e o que ele foi apresentando nas suas etapas de desenvolvimento ou ao longo da sua vida, tipos de conflitos, tipos de sintomas, intempéries no percurso da vida, perdas, problemas familiares.
E nós vamos fazendo um levantamento a respeito disso. Algumas coisas nós anotamos que são mais importantes, né? Outras não. Outras nós precisamos estarmos atentos para poder entender como que ele percebeu tudo isso. Então, isso varia muito. Muitas vezes, quando o paciente vai embora, durante uns 5, 10 minutos, nós fazemos essas anotações que no momento não deu para fazer, porque precisávamos estar muito atentos ou questionando, né? E não dava para ficar, não temos um modelo médico, né? O psicólogo, ele também usa o modelo médico, mas não somente. E tudo que ocorre com ele no dia a dia é visto. Fazemos também um levantamento de doenças que já teve, internações, acidentes que sofreu, se já bateu cabeça, se ficou internado, se já teve desmaios, que tipos de tratamento já fez. Eu preciso entender como esse orgânico também acompanhou esse indivíduo. Então, você faz um levantamento das questões emocionais, do desenvolvimento, do orgânico e né, das dinâmicas das relações interpessoais dele, e tudo isso são dados. Eu preciso entender esse sujeito na totalidade dele, porque ele é singular, embora ele possa estar apresentando um transtorno X, mas ele desenvolveu, ele passou a ter esses sintomas ou traços de personalidade de acordo com essa interação dele das questões emocionais, cognitivas, sociais, orgânicas que ele fez e estabeleceu trocas durante uma vida toda. Ele edificou essa estrutura, esse traço de personalidade. Boa noite, Mara. Boa noite, pessoal. Aí chegamos no momento de como ele está hoje. Como é que está essa rotina? O que ele faz no dia a dia? É uma rotina estrangulada, né? É uma rotina improdutiva? Ou com o que ele trabalha, no que ele estuda, com quem ele convive no seu dia a dia? Como que ele se sente? Ele acorda bem? Ele está se alimentando bem? Como ele está se alimentando? Como é que está a qualidade do sono dele? Ele tem dores, né? Ele tem queixas da produtividade durante o dia a dia. E todos esses dados vão sendo somados para a gente poder entender esse indivíduo. Como que é o papel dele dentro do relacionamento familiar, dentro do trabalho, né? Como estão suas condições cognitivas? Eu percebo que é uma pessoa que tudo que eu pergunto para ela, ela demora muito para lembrar, ou então ela não está muito atenta às coisas que eu falo, ou ela tem essa queixa: poxa, toda hora eu perco o celular, não sei onde que está a chave, eu não lembro das coisas, eu marco o médico, esqueço de ir. E também a relação com o terapeuta. Todo mundo já foi a médico e a gente sabe que essa questão da empatia é muito importante. Eu avalio também se o meu paciente está se sentindo bem de estar falando tudo aquilo para mim e de eu estar perguntando tudo aquilo para ele. Se ele está relaxado, se ele está entregue, se a gente está conseguindo manter uma relação de confiança, se a gente está conseguindo travar um vínculo. Tudo isso vai sendo investigado durante o processo. A Aline fala: Simone, nas minhas sessões tenho muita dificuldade em apresentar os acontecimentos numa linha de tempo. Vou atropelando. Lilian, não tem problema nenhum. O psicólogo, ele tem a técnica. Como eu disse para você, a gente não se prende somente à historinha, mas sim aquilo que está trazendo essa historinha, que é, às vezes, a sua grande preocupação, ou então o seu desolamento, é o que está por trás.
E a gente tem essa escuta do conteúdo latente que está subjacente à história que você vai trazendo. E o psicólogo, ele tem a técnica, ele está justamente lá. Uma das principais técnicas do psicólogo, e o que eu acho que é uma mola propulsora para todo o desenrolar do tratamento, é ele ter a capacidade de organizar o pensamento do paciente, porque o paciente vem desorganizado, a gente já espera isso. Isso não tem problema nenhum. Nós esperamos já isso, e o que tiver que aguardar, nós vamos aguardar dentro do tempo do paciente. Eu já tive pacientes que chegavam e eles não conseguiam falar nada. Só que a gente sabe que o silêncio fala muito. E eu tentava deixar meu paciente confortável. Eu falava para ele, olha, eu sei que está muito difícil para você falar, mas não tem problema. Eu estou aqui com você. Mesmo que tiver que ficar uma sessão inteira sem falar, ou ele precisar só chorar, eu estou ali com ele. Porque ele precisa de alguém que o veja, que alguém que o escute, mesmo que for silêncio. Então, toda essa questão do discurso que o paciente traz, ela é muito rica. A história de vida desse paciente, seja criança ou adulto, né? Desde nascimento, desenvolvimento, as doenças, conforme o transtorno que a pessoa tenha, o grau de dificuldade que ela tem, é interessante a gente saber se isso é hereditário, né? Se tem outras pessoas na família que também apresentam um transtorno psiquiátrico, ou nasceu com autismo, ou algum tipo de dificuldade de aprendizagem, porque nós sabemos que muitas coisas nós herdamos da nossa família. Precisamos saber também quando que esse paciente se deu por conta que os sintomas começaram. E o que ele tentou fazer até agora. E também, a partir do momento que ele começou a apresentar esse quadro, quais foram os prejuízos que começaram a aparecer na vida dele? O que começou a minar? Né? Por vezes, eu gosto muito de usar metáforas, porque eu acho que fica mais lúdico, né? Mais fácil da gente entender. Vamos imaginar que nós somos, assim, temos várias prateleiras. Se uma prateleira está lá com frutas apodrecendo, a gente sabe que vai verter água, vai sujar de baixo. Então, nós precisamos entender como essas prateleiras estão, o que uma está influenciando na outra. Uso também muito aquelas questões das placas tectônicas, né? Que é formado o planeta Terra, que quando uma mexe, as outras começam a ruir também, a mudar de lugar. E a nossa condição é assim, o orgânico não está bem, abala o cognitivo, abala o emocional não está bem, abala o orgânico, abala o cognitivo, abala o nosso social. Porque tudo é um jogo de interferências. Olá, Rose querida, boa noite. E o psicólogo precisa estar muito atento a tudo isso. Tudo isso são detalhes e são dicas que, por meio dessa investigação, é que a gente consegue ter uma compreensão global desse indivíduo. E quando o indivíduo está conosco dentro da sessão, as pessoas falam, poxa, como é que você aguenta isso tão pesado? Porque é muito sofrimento, às vezes é choro, a pessoa vem muito mal. O que eu posso dizer para vocês é assim, por maior respeito que eu tenho ao meu paciente, por mais que eu tenha estudado para poder entender o meu paciente, esse é um problema do meu paciente, esse não é um problema meu. O meu trabalho precisa ser realizado. E eu não posso ter olhos cegos, eu preciso enxergar isso de forma cristalina e com clareza para poder ajudá-lo. Claro que a gente fica
conduído com uma situação, com o sofrimento de um paciente, mas sempre com olhos para ver como que a gente pode ajudá-lo. Então não existe palpite, sugestões, nada disso. Porque ele é o sujeito da ação. É ele que vai me dizer o quanto que ele está mal, o que é que ele faz mal, o que é que ele precisa jogar fora e o que ele quer para a vida dele. Esse é o trabalho do psicólogo. E à medida que as sessões vão passando, começa a fazer sentido o propósito do tratamento, né? E de onde ele quer chegar. O paciente mesmo, pelo seu discurso, dá dica. Olha, não quero mais isso, ou isso me faz muito mal. Preciso abandonar essas coisas, não estou aguentando mais. E o que mais a gente encontra são pessoas que ultrapassaram o seu limite de capacidade, da sua natureza, de aguentar, de suporte e do fazer. À medida que a gente ultrapassa esses limites, a gente começa a se lesar. E nós vamos ter ideias aqui de como que talvez isso aconteça. E quando a gente se dá por conta, nós já estamos engolidos pela situação. Então, nessa primeira entrevista, o paciente vem com toda essa carga, nós fazemos então um combinado de horários. Então, tem pacientes que vindo uma vez por semana a gente percebe que dá conta do processo, tem outros pacientes que chegam num estágio ou então numa condição tão grave, chegam tão despauperados que a gente precisa pelo menos durante uns 2, 3 meses fazer 2 vezes por semana, porque ele precisa muito disso. Olá, Sandra, boa noite. Então, vamos combinar os números de sessões. E no final das sessões, porque veja, a sessão tem 50 minutos. E por que que ela tem um horário? Porque esse paciente, ele não está lá para se organizar. E você delimitando horário, ele começa a organizar o discurso, ele começa a se enquadrar dentro do tempo. E também pelo que o psicólogo escuta, pelo que o psicólogo devolve, indaga, pergunta, nós também temos um container com uma saturação, né, para reservar todos esses dados, depois fazer anotações, e isso durante a semana, até o momento que o paciente retorna, essas ideias começam a decantar e a gente começa a levantar novas hipóteses. A gente começa também a ter uma compreensão melhor, né, de toda aquela enxurrada que veio na sessão. E quando ele vem para outra sessão, nós já temos em mente perguntas a serem feitas, coisas que parece que passaram batido, mas que nós conseguimos registrar e vamos trazer à baila novamente. E no final das sessões, o que é interessante o psicólogo fazer? Né? Até para estabelecer um link, o psicólogo ele pede para que o paciente observe na semana, no dia a dia, quando que aparecem esses sintomas, ou em que horas que ela fica mais perturbada, em quais situações que aquele determinado problema acontece. E ele, durante a semana, ele começa a se estudar. E ele começa a abrir um terceiro olho para as coisas. Quando tudo estava muito emaranhado, estava num nevoeiro, isso começa a ficar um pouco mais claro. Ele começa a enxergar isso de uma forma mais clara também. Para verificar essa pessoa na totalidade dela, de como que ela funciona. Problemas todos nós temos traumas, todos nós temos sequelas de história de vida, de acontecimento, de frustrações, de perdas, sim. Só que cada um funciona de um jeito. Então eu preciso entender como que esse paciente funciona,
para ajudá-lo dentro da sua dinâmica. Eu não vou lá modificar, falar, não, você está completamente enganado. Não. Ele precisa entender a dinâmica dele, o que ele faz, e juntos pensarmos em possibilidades de atuação, de ressignificação de sentimentos, de acordo com a necessidade dele, do que vai ser bom para ele, não do que eu acho bonitinho, gente. Isso daí não é psicoterapia. Aqui, uma criança de 8 anos com dificuldades de aprendizagem não sabe ler no 3º ano e não quer saber de fazer lição e a mãe acaba fazendo para ele. E o normal, é normal essa criança tem déficit de aprendizagem? Veja, né, o que eu vou entrar agora. Tem casos que é necessário que façamos uma avaliação para poder entender o que é que está acontecendo. Com criança é imprescindível fazer avaliação. Ela está em estágios, ela está em desenvolvimento. E eu preciso saber se ela está dentro do esperado para a idade dela, em todas as suas funções. Não tem como iniciar o trabalho dando tiro no escuro. Eu preciso saber como ela funciona, quais são as suas habilidades, quais são os seus déficits, do que ela precisa e quais são as metas terapêuticas. Não adianta pegar uma criança com problema de aprendizagem e trabalhar com reforço pedagógico, gente. Psicólogo e psicopedagogo não é professor particular. E sabemos hoje que não é você ali repetindo exercíciozinho de matemática que vai entrar na cabeça dela se ela tiver algum tipo de dificuldade. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês até agora é para vocês verem a investigação que precisa ser feita. E tanto com criança como com o adulto, o que a gente pede? Além dele trazer exames, coisas que ele já fez em relação à saúde, nós sabemos que muitas enfermidades têm causas orgânicas. Então, no meu primeiro encontro com um paciente, ou no segundo, conforme eu vejo que é o estado dele, eu peço para ele fazer um exame de sangue, a gente precisa verificar como é que está essa pessoa. Então, se ela está muito deprimida, mas ela tem um problema de tireoide, que dá sintomas de depressão, se é uma pessoa que fez uma cirurgia, e a gente sabe que o pós-cirúrgico também traz sintomas de ansiedade e depressão. Eu preciso saber se ela não está anêmica, se esse cansaço, essa prostração tem a ver com um desfalque que ela tenha no sangue. Eu quero um médico acompanhando junto, porque hoje toda investigação, todo tratamento de uma pessoa é por meio de uma interação de profissionais. Você faz um diagnóstico transdisciplinar, junto com o médico, junto com a fono, junto com a escola. No entanto, às vezes, na primeira sessão, nós enviamos para os pais, para a escola, inventários de comportamento para eu saber como é que ele funciona em casa, como é que ele funciona na escola, como esse meio o vê. Existem também inventários de comportamento que eu posso aplicar na criança para ela falar do seu estado. Existem inventários de comportamento que eu aplico no próprio paciente para me certificar de alguns sintomas ou de algumas coisas que ele não consegue me lembrar. Eu preciso orientar esse paciente. Muitas vezes eu preciso direcionar, porque ele às vezes não vai lembrar ou não consegue nem chegar à conclusão de me falar alguma coisa. E aí esses exames chegam, e aí o que nós precisamos fazer? Tem pessoas que precisam fazer uma avaliação para ver como é que está. Existe a avaliação mais rápida, que é um psicodiagnóstico, quando já é adulto e a gente percebe que a pessoa não tem problemas cognitivos assim pontuais, né? Seriam mais questões de traço de personalidade, de problemas de dinâmica, de conflito. Então, tem material para você trabalhar com psicodiagnóstico, com criança, com adolescente, com adulto.
Quando as pessoas já apresentam comprometimentos cognitivos, porque ela está, às vezes, num estado dentro de um transtorno que atenção, memória, raciocínio, velocidade de processamento mental está totalmente comprometido, então a gente percebe isso no discurso, porque, veja, nas 2 primeiras sessões você já tem uma ideia do que esse indivíduo precisa, o que você precisa aplicar, o que você precisa investigar, que tipo de levantamento você precisa fazer, para entendê-lo na totalidade. Então, tem pessoas que precisam, têm a necessidade de uma avaliação e tem outras que não. Então, por exemplo, um psicodiagnóstico, em torno de umas 3, 4 sessões, você consegue fazer esses testes projetivos, onde a pessoa traz os seus traços de personalidade, os seus conflitos, a sua história. E tem também a avaliação neuropsicológica, quando as pessoas apresentam uma dificuldade de aprendizagem, um déficit de atenção acentuado, um transtorno mais configurado, que a gente precisa ver como estão todas as instâncias. E aí já é uma avaliação que leva de 5 a 6 sessões. A gente faz um levantamento, a gente faz um entendimento global da condição do indivíduo naquele momento. E a gente precisa trabalhar com o pediatra dessa criança, com a professora dessa criança, com a fono dessa criança, com o médico, ou mesmo do adulto, de algum tratamento que ele venha passando, do geriatra, do senhorzinho. Porque todo esse levantamento do orgânico, do social, do emocional e do cognitivo, eles precisam falar algo sobre essa pessoa. E eu tenho os meus saberes enquanto psicóloga, mas a fono tem os saberes dela, ou então a gente percebe durante a avaliação que essa pessoa precisa fazer um outro exame. Entendeu, Regina? Tem crianças que têm problema de aprendizagem, porque tem problema de processamento auditivo, a gente encaminha para fazer essa testagem, para ver como é que isso está. Boa noite, Maureen. Então, é preciso fazer um levantamento. E a gente sabe que quanto mais cedo, isso tanto para criança quanto para adulto, quanto mais cedo a criança vem e fecha um diagnóstico, melhora todo o desenvolvimento dela e prognóstico dela de aprendizagem, da capacidade dela social, produtiva, e também do adulto. O adulto, se ele chega totalmente perturbado na sessão, até você conseguir organizar tudo isso e ele começar a ter melhora, leva um tempo muito maior. E é interessante que eu escutei essa frase, não sei aonde, mas é mais ou menos assim: a gente faz seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida, seguro de saúde. Ninguém faz seguro emocional. Como se isso fosse garantidíssimo para o resto da vida. As pessoas, elas não vão procurar para ver se estão bem. As pessoas não procuram o psicólogo para questionar se ela está bem. As pessoas vão ao psicólogo quando ela está já numa situação que ela ou as pessoas à sua volta a convenceram de ir. E por meio de todos esses levantamentos, aí é que, conhecendo esse sujeito, esse indivíduo, é que o psicólogo vai traçar metas em cima da condição do paciente. O psicólogo ele tem uma gama de técnicas, de linhas de atuação. Claro que um psicólogo se simpatiza mais com uma linha do que com a outra. Isso depende com as suas questões filosóficas, depende às vezes da clientela com a qual ele trabalha. Mas o que nós temos que entender é que nenhuma se sobressai à outra, e conforme é o estado do paciente, o psicólogo também precisa ter a sensibilidade
de qual que é as melhores técnicas que se encaixam para ele. O que serve para um não serve para outro. Esse negócio de você ter um plano X que serve para todos. Olha, então vamos lá que o treinamento alfa vai pegar o seu filho ou com autismo, ou com TDAH, com problema de aprendizagem, ou com toque, ou com transtorno bipolar, e essa técnica estruturada, bonitinha, nós vamos aplicar e vai ser eficiente. Ela pode ser eficiente por um tempo, eficaz não é. Porque é a técnica que tem que servir ao paciente. Não é o paciente, não são todos os pacientes que se encaixam dentro de uma técnica, porque cada um tem uma necessidade diferente. Então, cuidado com o que vendem por aí. Planos, talvez, milagrosos, não sei nem como chamar. Mas eu duvido muito. Todo esquema de ensino e de terapia que é muito fechado, muito passo a passo, e que serve para todos, eu tenho as minhas dúvidas. Haja visto que estamos passando aí com o Covid-19, de pessoas que podem tomar a cloroquina, outros não podem, outros você tem que fazer tal intervenção, outros você tem que fazer de uma forma diferente, outro apresenta comorbidades, então não pode ter esse tipo de intervenção médica. Gente, cada ser humano, ele traz uma condição diferente. Então, a gente não pode generalizar e falar, não, essa é a melhor metodologia. Não. À medida que a pessoa vai relatando, passando pela intervenção, né, trazendo seus problemas, enxergando isso durante a semana, tendo insights, vendo o que atrapalha, vendo o que emperra, sentindo na íntegra os seus sofrimentos. Que as pessoas não gostam de sentir sofrimentos, mas isso é do humano. Então, nós não classificamos, até no dicionário Aurélio, o que é tristeza, felicidade, desesperança, frustração, isso tem até em dicionário. E por que isso foi conceituado? Porque isso são sentimentos que fazem parte do ser humano. E se isso faz parte do ser humano, o ser humano, ele tem capacidade de aguentar e passar por isso, sim. Sempre trago aqui tristeza, não tem nada a ver com depressão. E o ser humano, ele aguenta, mas só que ele não quer aguentar sofrimento. Tem gente que pede para passar medicação ou se automedica porque não quer sentir. O ser humano agora não quer mais sentir as coisas. E o duro que, quando ele começa a deixar de sentir os sentimentos pesados, mais ruins, com certeza ele deixa de se conhecer, ele passa a não sentir as coisas boas também. A vida dele fica um trapo, uma caixa vazia. E à medida que vem essas sessões, e a pessoa vai relatando, ela vai organizando o pensamento, ela já começa a ter uma noção do que ela precisa. E o psicólogo está lá com a técnica, questionando, mas você sente isso? Quando que você sente isso? Ele ajuda ela a pensar, a organizar esse pensamento, Lilian. Nós estamos aqui para isso. Lógico que o paciente chega perturbado sem conseguir falar nada, falando sem eira nem beira. A gente já espera isso. Geralmente nas sessões as pessoas vão trazendo experiências, situações que ocorreram durante a semana, como elas perceberam, como elas reagiram, como elas sentiram. Algumas coisas que elas acharam que elas foram assertivas, outras que elas falaram assim, nossa, eu fiz essa burrada de novo. Mas ela já está enxergando o que ela faz. Que é o primeiro passo, é você ter essa tomada de consciência. Só que tem uma coisa.
Quando a gente tem a tomada de consciência, a gente fica péssimo, a gente se angustia, tem gente que fala assim, ai, nossa, eu fui para terapia, eu fiquei pior ainda. Ou então a mãe fala, ai, nossa, o que está acontecendo essa semana? Ele está tão angustiado, ele começou o processo. Lógico, você se deu conta de como tudo está ruim. Lógico que você vai se angustiar. Não tem salto evolutivo na psicoterapia se o paciente não ir em encontro com a sua angústia. Enquanto ele fala, não, isso não é nada, não, deixa para lá. Não, eu nem ligo para isso. Né? Ah, deixa isso, eu vou fazer de outra forma. Não, não tô tão assim. Quer saber de uma coisa que se dane? Quando ele tiver nessas defesas psíquicas, e ele não entrar com a angústia dele, ele não melhora. O paciente só melhora quando ele se angustia, quando ele percebe que ele lida com todas as coisas de uma forma que não é funcional para ele, que lhe traz prejuízo. É lógico que ele vai ficar batido com tudo isso, mas ele vai ficar triste, angustiado. E lembra, o ser humano, ele aguenta a tristeza, ele aguenta a angústia. Ele tem que saber disso. E que isso passa. Né? Outra, gente, isso passa. Quando isso não passa, fica 6 meses a pessoa e ela começa a definhar e apresentar outros sintomas, aí é um quadro de depressão, aí é outra coisa, um quadro de ansiedade. Elas começam a perceber durante a semana, frente às situações de conflito que ela trouxe no consultório, se elas foram assertivas, se elas ficaram paralisadas. E assim ela vai se organizando internamente, jogando lixos fora, né? Ressignificando algumas coisas durante o seu dia a dia, traçando metas, fazendo planos. E o psicólogo, ele ajuda a pessoa a crescer nesse processo. Mas é o paciente que conduz o processo, é o paciente que traz a sua problemática, é o paciente que dá dica para o psicólogo de como ele funciona e também a limitação dele, ele tem uma limitação. Ninguém tá indo no psicólogo para ficar bonitinho, papai, mamãe, todo mundo bater palminha. Muito pelo contrário, vocês sabiam que quando a pessoa vai ao psicólogo, que ela muda, ela começa a mexer com a zona de conforto da família, das outras pessoas. E isso não é cômodo para ninguém, porque aí ela fala não. Ela fala não gosto disso. Ela fala não vou fazer isso. É isso mesmo, Salete. As pessoas pedem remédio mágico para não sentir. E se você não entrar em contato com a sua angústia, você não vai se enxergar. E não vai saber cuidar de você. Às vezes a gente não olha para uma criança pequena, seja um filho, um sobrinho, o que for, e você percebe que ele está angustiado e você, de uma forma generosa, acolhe. Nós precisamos ter esse movimento para conosco. Não deixar coisas que nos machuquem chegar perto. Identificá-las. Fazer escolhas do que você quer e do que você não quer. Isso implica em espirrar sujeira no outro? Lógico que implica. Você mudar o teu comportamento, a tua forma de ser, falar o que você não falava antes, é extremamente desconfortável para o outro. Isso mexe na casa inteira. No entanto, eu já vi pessoas que chegaram ao consultório como se fosse o cartão de visita da loucura da família. Ou vindo ele sozinho, ou trazendo a criança, que a criança era o problema. Às vezes a dinâmica familiar, ela é tão doentia, tão travada, tão mentirosa, que aí aquele indivíduo que não concorda com isso, que põe a boca no trombone, que fala que não vai fazer nada, ele é o louco. Ele precisa ser medicado. Ele é o fora da caixinha. Quando ele, talvez, é aquele que tenha um olhar mais cristalino de tudo que esteja acontecendo, que não concorda com aquela hipocrisia familiar, e aí ele
não obedece, ele não quer participar do que a família está propondo, e ele que é o desviante. E para tudo isso a gente precisa, né, o psicólogo precisa estar atento. A gente precisa estar atento se essa criança está indo mal na escola, porque ela tem dificuldades, ou porque a escola dela não tem nada a ver com a natureza dela. Né? Eu lembro de casos que a criança estava indo um pouquinho mal e a mãe achou que ela não estava muito espertinha. E aí a mãe deu vários complexos vitamínicos para ela tomar e no final do ano ela percebeu que a professora era uma porcaria. Ela deu vitamina à toa para a criança. Olha quantas coisas nós precisamos avaliar em torno do paciente. O terapeuta ele ajuda, né, o paciente a se organizar, a analisar as situações, assim, para que ele possa trabalhar nessa sua construção pessoal. De promoção de saúde, gente, de felicidade. Isso porque, assim, a nossa mente, ela é uma usina de emoções, não é? De ideias, de pensamento, de criações. E, por vezes, nós formamos cárceres mentais, de memórias de coisas que aconteceram, de situações, de mágoas, de decepções, coisas que nós desistimos e que aquilo doeu muito de ter desistido, nós abdicamos por causa do outro, muitas vezes. Sofremos abandonos, negligência dos outros, de professores, de pais. Abandonamos necessidades, planos. E é interessante que quando a pessoa está mal e eu pergunto para ela qual que é o seu hobby, ela não sabe. Sabe há quanto tempo ela não se faz bem? Há muito tempo. E veja, nós somos complexos. E o nosso mundo ao nosso redor também é complexo e com uma diversidade imensa de pessoas com características próprias, singulares. Bem como também os ambientes são constituídos de forma diferente, tem dinâmicas diferentes, cada um tem um sistema. Mas o que temos que pensar é que você que vai procurar um processo terapêutico, ou você que está aí pensando junto comigo, você tem uma autonomia, você tem uma digital, você não é cópia e produto de ninguém, nem aspiração de ninguém. Você precisa ter um projeto de vida. E ele só é interessante para você, para o outro não vai bater palma e falar assim, ai, nossa, que lindo você está fazendo. Não espere plateia. Mas você precisa enxergar que isso é seu. Você não precisa da plateia. Você precisa ser o protagonista. Porque se o seu eu não é protagonista, a sua mente é terra de ninguém. E você adoece. Você fica perdido. Você nem sabe o que te faz bem, o que desejar. Você sempre tenta agradar o outro, corresponder à expectativa do outro. Você não aplaude os seus feitos, você não se presenteia, você não é generoso com você quando você erra. Você é o seu próprio algoz. Para de comprar e viver aquilo que não te pertence. A fala do outro, o julgamento do outro, as expectativas do outro.
Não espere que aplaudam as suas escolhas, as suas atitudes e determinação. Isso não vai acontecer nunca. E você sabe o que magoa? Por mais que você tenta corresponder à expectativa do outro, nunca tá bom. O outro sempre acha que tá mais ou menos. Ou nem te elogia, fala, tá legal. E você se matou para fazer. Quando eu falo se matou, você se aniquilou. Você aniquilou tudo para corresponder à expectativa do outro. Lembra quando eu falei na outra live sobre depressão e suicídio, que tiveram pessoas que ficaram até surpresas? Eu falei, antes da pessoa se matar, ela já tinha morrido há muito tempo. Ela matou tudo isso daqui. Olha o que às vezes fazemos com as nossas vidas. Agora pensa bem uma coisa, eu gosto dessas metáforas. Você deixaria alguém entrar no seu quarto e dizer para você que a cama não pode ficar embaixo da janela, tem que ficar ali na parede, abrir suas gavetas, mudar suas roupas de lugar, fuçar tudo, mexer, pintar a cor do seu quarto de outra cor? Você deixaria alguém fazer isso no seu quarto? Não, mas você deixa as pessoas fazerem isso na sua vida, nas suas escolhas. E a culpa não é do outro, não. Você permite. Você é o seu próprio algoz, você está deixando de ser o protagonista da sua vida, você está lá para cumprir papéis e agradar as pessoas. Ah, mas que os outros vão dizer? Isso é muito importante, né? Ele compra os seus sofrimentos, ele paga a sua conta de luz. Vamos ficar atentos com isso. E o legal da psicoterapia é assim. E eu trago isso muitas vezes para o paciente. Olha, seus pais não mudam, seu marido não muda, mas você muda. Imagina se nós tivéssemos que contar com a mudança do outro. O outro não vai mudar por você. Agora você muda por você. Você é o seu maior engenheiro civil, né? É o seu maior arquiteto da sua mente, das suas escolhas, da sua vontade, do seu futuro, dos seus planos. Você consegue se mudar, mudar o outro não, ele sempre vai ser daquele jeitinho. Ele sempre vai te dar aquela respostinha. Ah, mas se ele não fizesse assim, eu estaria melhor. Não. Por que você liga tanto para o que ele fala? Você precisa aprender a fazer gestão das suas emoções. Você precisa aprender a fazer gestão dos seus objetivos. Você não precisa concordar com a vida do outro, de forma alguma. Você também não vai querer que o outro pense e haja como você. E o outro também não precisa concordar com a sua vida. Muitas vezes temos ensinamentos, conselhos legais, pessoas que estão lá torcendo por nós, e nós vamos escutar. E isso vai bater se isso tem alguma coisa a ver com a gente. Porque senão, muito obrigada a passar bem. Ah, não, mas eu vou fazer isso porque o outro vai falar, ai, que bonitinha. O que é isso, gente? Vocês acham que, por exemplo, criança, eu trabalho, faço todo um trabalho das questões emocionais, de reabilitação, de aprendizagem, para a professora e a mamãe bater palminha? Não. Tô pouco me lixando para a mamãe e professora bater palminha. Eu vou fazer mudança de comportamento nele para ele não perturbar em casa? Não. Ele já está perturbado porque ele perturba em casa. É a promoção de crescimento dele para ele, para o resto da vida dele. Não significa, né? E tudo isso, gente, não significa evitar sofrimento. Nós vamos sofrer por mudarmos, por dizer não para o outro, por abandonar coisas. Nós vamos sofrer. É o preço. Não significa evitar sofrimento.
mas sim ficar condenado a uma situação de sofrimento, fracasso e frustração o resto da vida. Os conflitos geram mudanças, as pessoas têm medo do conflito. Ah, não vamos mexer, porque senão o outro vai ficar bravo, ou então vai acontecer, vai desestruturar a família, ninguém mexe nada. E você se coloca um condenado, não tem o condenado na cadeia? Você se coloca como um condenado a ser infeliz o resto da vida. A se sentir contrariado o resto da vida. Isso diminui esperança, felicidade, acaba com o teu sistema imunológico, você começa a ficar doente, desencadeia doenças, sintomas psiquiátricos, né? Quantos estudos aí, problemas de pele, de infarto, de AVC, de câncer, que tem aí uma história lotada de assim, uma história desfalcada de protagonismo, de significados, de planos, de se projetar no futuro. Será que é preciso esperar adoecer para depois se tratar? Então veja, gente, eu tentei explicar mais ou menos para vocês, né, de uma linguagem tranquila e prática também, do que seria uma intervenção terapêutica, o que acontece lá dentro. E as pessoas melhoram muito, lógico que crianças não com uma velocidade maior. Adultos são resistentes, são cheios de defesas, é difícil quebrar as defesas dentro dele. Não eu quebrar as defesas dele, ele mesmo quebrar as defesas dentro dele. E fazer psicoterapia é um ato de coragem, é um enfrentamento, é se olhar no espelho, é se olhar para si. Né? E a gente precisa ver como que a gente funciona. Se estamos ficando muito abatidos, sofrendo por antecipação, aqueles sintomas de ansiedade, de depressão, de medo. Lógico que se você não for protagonista da sua vida, você vai ter muito medo, qualquer um pode entrar aí dentro, fazer a bagunça que for. São aquelas pessoas que às vezes ficam anos dentro de um relacionamento tóxico. Ela é um saco vazio, ela não é protagonista. Todo mundo preenche lá, todo mundo entra no quarto dela, vasculha, tira a roupa, picha a parede. Ai, como o outro é ruim, não. Você foi ruim com você, como que você deixou entrar no seu quarto fazer tudo isso? Como que você deixa as pessoas entrarem na sua vida e devastarem a sua vida pelos ideais dele, não preocupado muitas vezes com vocês? E a gente precisa ter uma relação sadia, isso com todo mundo, é com o pai, com o marido, com o filho, com o irmão, com o chefe, com empregados. Nenhuma relação pode estar contaminada ao ponto de o outro não ser determinante da sua ação. Existe a questão da conversa, do respeito, dos limites, de até onde eu posso ir para não prejudicar o outro, do quanto que eu posso ajudar o outro e abdicar de algumas coisas que não comece a me lesar, porque senão eu vou cobrar depois. Então, o processo terapêutico, ele trabalha com a evolução da pessoa, com o bem-estar, com a saúde física e mental, e com a felicidade, com o caminho da felicidade, que é a pessoa que vai achar. É essa promoção de felicidade, de possibilidades, de produtividade, que a pessoa vai desenvolver dentro de um processo terapêutico. Eu vou parando por aqui. Eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem a respeito disso, ou alguma dúvida. Se precisar entrar em box também eu posso estar respondendo.
mas eu acredito que nesse período de isolamento social ocorreram algumas procuras e nós estamos fazendo online e está dando muito certo, né? Estamos aprendendo técnicas diferentes para poder entender o paciente, mesmo que for por vídeo. Então, nós estamos tendo outras sacadas, estamos estudando, conversando, né, entre as terapeutas, uma dando ideia para outras, de até atividade para criança, não tem mais o jogo lúdico na sala, mas existem alguns jogos interativos, gráficos, que dá para trabalhar, porque o psicoterapeuta está preocupado com uma técnica para ajudar o paciente a evoluir e a ser feliz. Ok? Então, eu queria agradecer a todos. Aceito também sugestão para os próximos temas, né? Isso também foi uma sugestão. Mas, Simone, o que acontece no processo terapêutico? Né? Como é que é dentro da terapia? Eu falei, ok, vamos lá falar. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos.